Oi, eu tô ficando meio lelé da cuca e tenho um monte de coisa pra terminar, eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu tenho muitos problemas e eu quero tirar isso da minha cabeça por pelo menos uns 20 minutos, sem culpa. Então, cá estou eu estou. O que eu uso pra gesticular é realmente muito importante pra esses vídeos. E o que eu vou usar pra gesticular hoje e também pra comer é esse brigadeiro que eu fiz. Só que ele tava na geladeira e ele tá meio duro, mas não importa. Talvez importe. Enfim, eu ia esperar pra fazer um vídeo sobre esse assunto quando eu tivesse outro assunto pra falar junto, porque ele é um assunto que ele é meio curto. Mas se eu fazer um yapping extra, a gente consegue falar disso de maneira bem extensa. Dito isso, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre paleopólen. What? Então, o que é paleopólen? Paleopólen é pólen das plantas, das flores antigos, paleolíticos, é o estudo disso. E por que isso é importante pra gente hoje? Bem, existe, como vocês bem sabem, os neandertais, que eu adoro. Amo vocês, Neandertais. Eu acho que eu vou dar o nome do. Se eu tiver um gato, o nome dele vai ser Neandertal. E daí o outro vai ser o Australopithecus. Enfim, o que importa pra gente sobre os Neandertais, sobre o pólen? Existia uma ideia que os Neandertais, eles eram, tipo, brutos. Tipo assim, ó. Que eles nem falavam português, tá ligado? Enfim, eles não tinham língua e tal. E essa ideia, quando que ela começou a ser, tipo, debunked? Seguinte. Tem mais ou menos onde é o Kurdistão iraquiano. Foi achado um sítio arqueológico onde tem 10 neandertais que estão entre 35 mil e 65 mil anos atrás, que eles foram mortos e colocados ali. Não é que a datação é imprecisa, é que tem indivíduos de inúmeras datações. Enfim, nesse local tem o famosíssimo Shanidar 1. Shanidar, a caverna de Shanidar, é o local que eu tô falando. Esse Shanidar 1, ele é um bichano lá, um Neandertal, que ele sobreviveu a muitos ferimentos ao longo da vida dele. E por isso, indica-se... Primeiro que ele era mais velho, tipo, ele tinha uns 50, 60 anos, o que já é, tipo, nossa, naquela história, naquela pré-história, naquele momento da pré-história. Pô, uma pessoa viver ali uns 50... Tipo, a galera achava que nem era possível, mas, tipo, era. E isso só acontecia com uma coisa, quando você era cuidado pelo resto da sua tribo. Então, esse moleque aí, esse senhor, ele foi cuidado pelos seus chuchus, pela sua tribo. E, tipo assim, não é um ou dois ferimentos. Ele tinha um negócio na cabeça, ele tinha um fêmur quebrado. E quando você quebra o fêmur e você instantaneamente morre, o seu fêmur permanece quebrado. Mas o que a gente consegue ver nesse esqueleto? Que ele foi, tipo, ele curou o ferimento. E ele viveu depois, o que é muito fofo e muito lindo. E nessa história a gente pensou, nossa, que fofo. Eles cuidaram. Então, isso já inaugurou um novo pensamento sobre os neandertais. Que eles são, tipo, mais empáticos e menos brutos do que a gente pensava antes. E tá aqui o detalhe que é extra fofo. Ele foi enterrado do lado de uma flor. Não só uma flor, uma cama de flores. Ou será? Essa era a análise inicial, que foi feita por um cara chamado Solek. Quer dizer, não é um cara só, é uma equipe desse cara. Em 1950. Só que assim, vamos lá. Como foi feita essa descoberta? Eles viram lá um esqueleto, beleza. Daí, alguém teve a ideia, tipo, cara, tem umas marcas de flor aqui, tem umas coisas, vamos analisar essa areia. O que eles pegaram? Eles pegaram o solo e eles pegaram
samples, né, amostras do solo, e analisaram por um cara que sabe mexer nessas paradas. Um cara que estuda paleobotânica, que é estudar, tipo... Eu não preciso explicar o que é paleobotânica, tá ali no nome, né? Se você não sabe o que é paleobotânica, você tem o Google. Enfim. Tá. Quando... Ah, tá. E não é só o Shanidar 1 que foi enterrado com flores. Ou, tipo, allegedly, né? O Shanidar 4... Tá. Existem os sítios arqueológicos e por ordem de quais fósseis são encontrados primeiros, esses são os nomes que eles dão. Então, tipo, o primeiro fóssil, Shanidar 1. Shanidar 4 foi o quarto fóssil que foi encontrado ali. O espécime. Beleza. A análise do Shanidar 4 também foi... o solo também foi analisado com 6 amostras. E esse cara foi possivelmente enterrado com uma cama de rosas. De rosas não, desculpa. De flores. Isso indica que é o seguinte... Tá, primeiro de tudo. Isso foi a análise inicial do Solek e das pessoas que trabalhavam com ele, do cara que ele mandou fazer a análise. Mas essa análise, quando ela foi feita lá nos anos 50, primeiro que esse cara, tipo, ele é um arqueólogo sério, então ele não ficou tipo, com certeza é isso que aconteceu. Ele falou, existe uma possibilidade que isso aconteceu a partir da análise que a gente fez. Só que essa escavação, ela teve umas inconsistências. Por quê? Porque o Solek deu ele escreveu lá o relato de como foi. E depois, quando ele escreveu outros relatos sobre como foi, ele deu uma mudadinha. Ele falou, mas não foi bem assim. Mas mentira, ele não é que ele não falou, tipo, errei. Ele falou assim, contou de uma história, então um ponto ali diferente. Só que quando a gente tá falando de ciência, de análise arqueológica, tipo, é importante esses detalhes, né? E, tipo assim, é importante falar que nós pegamos a amostra com uma luva, não sei o quê. E daí depois o cara vai lá e fala, pegamos com uma pá. Tipo assim, esses detalhes são muito importantes. Porque, inclusive, um dos medos é que as roupas dos arqueólogos de 1950, quando eles estavam lá, que infectou o pólen daquele local. E que o pólen que eles acharam, na verdade, não era um pólen era um pólen novo. Por isso que é importante a amostra ser muito bem coletada. Enfim, tá. Existe um outro motivo que tem uma certa dúvida. Existem, na verdade, vários motivos. Mas o primeiro motivo que surgiu por dar a dúvida de que esses espécimes foram realmente enterrados com flores é que simplesmente outros animais podem ter colocado as flores. Tem um negócio chamado Jerd, que é o Meriones persicus, que é tipo um roedor, que ele faz, assim, até hoje, ele vai lá e move flores e fica tipo, ele, sabe que nem corvo pega coisas brilhantes e põe no ninho? Esse bichano coloca flores e outras coisas na caverna, onde ele fica, né? E no caso dessa caverna, tá ali. Então isso pode ter sido, as flores podem ter sido colocadas por ele. Só que assim, existe camadas do solo. Os Shanidares, eles não foram colocados em cima. Tipo assim, quando você encontra um negócio paleolítico, você não abre, tipo, uma porta, assim, tô aqui na caverna, tem, tipo, como se, tipo, aquelas paradas de true crime, que você tá correndo no parque e tem um esqueleto, assim. Não é o caso. Eles têm que cavar pra achar. Então, quando você tá cavando, você pega a amostra do solo daquele momento. Então, tipo... mas naquela época que, então, os bichos teriam colocado as flores ali. Certo. Ou as famosas abelhas. Abelhas estavam lá na época. E se elas fazem isso hoje em dia, elas faziam naquela época também. Tá. Depois disso tudo, isso é o prefácio de tudo. E tem 9 minutos esse vídeo já. Beleza. Isso é o que foi apresentado para o público. E por muito tempo, isso é dito. Foi dito pelas pessoas. Eu falei isso já em inúmeros vídeos de arqueologia. Se você tem um mínimo interesse em arqueologia, você provavelmente já parou e se deparou com essa informação. Tipo, neandertais enterravam seus mortos numa cama de flores. E é fofíssimo. E eu amo isso. Eu acho, nossa, inclusive, um dos motivos que eu comecei a estudar arqueologia era exatamente porque eu achava muito fofo. Esse detalhe. Tá. O que a gente sabe com certeza sobre as amostras? Porque quando a gente fala, os neandertais enterraram seus mortos numa cama de flores,
Isso é tipo assim, a gente tem o fóssil e a gente tem o pólen, e a gente datou ele mais ou menos, mas a gente não tem necessariamente provas concretas. Tipo assim, isso é tudo. Como é que é o nome daquele negócio no direito, que é tipo, provas circunstanciais? Isso é uma prova circunstancial, não tava lá pra ver, não tem filmagem, não tem testemunha. Então, beleza. O que a gente consegue dizer com certeza? Que as amostras do solo, elas foram analisadas e a gente tem essas amostras. A gente tem o taxonomia dessas flores, a partir do pólen que a gente coletou. Isso pensando no pólen, que o pólen, na verdade, ele realmente é daquela época. O que a gente consegue concluir? Que não foi interferência das roupas da escavação, porque eles escavaram no outono. Isso foi uma sorte deles também, né? Porque naquela época eles não tinham esse cuidado. Enfim, tá. Vimos esse pólen. Quando foi reanalisado recentemente, para isso fazer esse estudo, e esse artigo que eu tô lendo é recente, tipo 2017, o que foi analisado? O pólen, e foi analisado a sazonalidade daquelas flores. Porque a gente sabe qual é a sazonalidade. E, claro, a gente só sabe a sazonalidade de hoje em dia. Mas, aparente, tipo assim, se a gente considerar a sazonalidade de hoje em dia, e flores não tem muito motivo para mudar a sazonalidade, apesar daquela região ter bastante flutuação de clima e que a Terra teve muitas flutuações de clima entre lá e aqui, entre quando e quando hoje, a gente sabe que, pelo menos hoje em dia, as flores que foram encontradas, os pólens daquelas flores, não teriam como ter sido colhidos na mesma época. O que significa que a ideia de um monte de Neandertal que acabou de perder um ente querido, saiu nas planícies pegando um monte de flor e colocando ao redor daquela cama, daquele bichano lá, daquele Neandertal, essa ideia não existe. A não ser que eles visitavam um negócio e ficavam colocando flores. O que também é possível, né? Beleza. Tá. Então, pensando que o pólen pode ser introduzido acidentalmente nas roupas e o pólen de algumas amostras foram achados corroídos, a gente consegue indicar que, pelo menos os que são corroídos, não são recentes. Porque os pólens que, tipo, analisando, né, ao microscópio, os que eram, tipo, achatados e corroídos, eles não são consistentes. Eles são consistentes com os pólens antigos e arqueopólens. Eu que criei esse termo de arqueopólen, tá? Tipo, tô inventando aqui. Porque é em inglês também, não sei como é que seria em português. Então, pelo menos, essas amostras que foram consideradas no novo estudo, elas são com certeza daquela época. Entenderam? Tá. E também foi encontrada amostras de madeira, o que indica que talvez eles colocassem, tipo... Primeiro que eles podiam ter colocado, tipo, outras vegetações, não tem as flores e tem, tipo, só uns galinhos. Ou também que eles possivelmente, tipo, colocavam, tipo, toras ao redor, ou pra impedir de bichos forem lá e, tipo, escavarem a cova e comer os restos mortais do Neandertal. Beleza. Mas a hipótese especificamente do Flower Burial, que é a hipótese que todo mundo conhece, que ele foi enterrado numa cama de flores, ela, tipo assim, ela é muito improvável, porque eles não podiam ter coletado aquelas flores no mesmo momento, por causa da sazonalidade. E o mix de pólen que tá ali, ele é muito consistente de como as abelhas deixam pólen nos lugares hoje em dia. Então isso é, tipo, indicações que, pelo menos, essa ideia não é provável. A resposta ela seria mais complexa. Inclusive, eu anotei. A resposta seria mais complexa. Se a análise nova tá correta do pólen, o pólen imaturo, que é o pólen que a gente sabe que é o pólen de flores catadas, ele pode ter sido introduzido por alguma outra coisa ou algum outro alguém. Quer dizer, ele foi introduzido por outro alguém, tanto um neandertal como um animal. E pode ser que os neandertais colocavam essas flores e essa vegetação em cima do corpo quando eles enterraram. Ou pode ser que eles colocaram ao longo do tempo, como eu comentei. Ou isso foi feito por animais, entendeu? Então, existe uma mínima hipótese de que aquilo foi colocado na hora que ele foi enterrado. Daí existe uma maior hipótese que isso foi colocado ao longo do tempo depois.
E essa colocação ao longo do tempo depois pode ter sido feita por animais ou pode ter sido feita pelos neandertais. Só que em... Ah, tá. Ai, mas e se as flores nasceram da caverna? É uma caverna. É escuro, então provavelmente não. Só que assim, só porque essas flores, esse Neandertal não foi enterrado com flores, caso ele não tenha sido enterrado com flores, que, tipo assim, ainda é uma possibilidade que sim. Mas, como discutimos previamente, provavelmente não. Ou pelo menos enterrado, né? Talvez colocado. Enfim, vocês literalmente acabaram de saber disso que eu acabei de falar. Não significa que os Neandertais não demonstravam, tipo, empatia e amor. Porque, assim, só o fato de ter flores é fofo. E tem os machucadinhos e as fraturas e tal que foram cuidadas. E só o fato também de ter um complexo funerário demonstra cuidado. E a composição do... Tipo assim, não era um... Quando a gente analisa... Quando arqueólogos chegam e analisam um complexo funerário, existe uma diferença entre chamar um complexo funerário ou uma vala ou um esqueleto aleatório. Tem um Otzi, que é um humano moderno, não é um Neandertal. Ele é encontrado na Itália. E ele foi achado com uma flecha aqui e ele tá deitado assim. Tipo, ele foi matado, não foi morte morrida. E ninguém enterrou ele. A gente consegue ter, tipo assim, existe uma análise óbvia de quando eles são matados ou quando eles são, tipo, enterrados bonitinhos, porque, então, isso seria um complexo funerário. Então, só o fato disso existir já demonstra empatia, amor e fofura dos Neandertals. Eu falo Neandertals de brincadeira, tá? Neandertais. Então, os corpos são dispostos de maneira claramente proposital. E existem os cuidados, tanto no enterro, quanto os cuidados que a gente vê no próprio corpo, nos próprios fósseis dessas pessoas. Inclusive, o Shanidar 4, que é esse que foi analisado com mais detalhes do pólen, errei total. O Shanidar 1, que não foi analisado com os pólens, ele foi muito analisado pelos os seus restos mortais, ele tinha cara, ele só via de um olho, provavelmente. Ele mancava, porque isso tudo análise do fóssil, né? Então ele era feio, tá? Mentira, não sei se ele era feio, mas ele era todo fodido. Então alguém tinha que ajudar ele a cuidar. E ele provavelmente fazia várias coisas pela tribo, se você nunca é um peso morto. Nem que fosse contar histórias e ser um líder religioso, isso já é uma ajuda. Enfim. Ah tá, e aquele complexo funerário, ele, inclusive, foi usado por mais de uma geração. Ou seja, o que isso significa? Que não é só, tipo, uma galerinha foi lá, enterrou e foi embora. Não, isso era uma coisa... É porque quando você é um hunter-gatherer, você coleta e caça, essas coisas assim, você não é... Tipo, você não vai indo eternamente. Tipo assim, quando você... A gente tem uma ideia que os nômades, eles vão indo a esmo. Não, os nômades entre aspas, eles ficam numa região, assim, daí eles conhecem a região, e aqui é onde tem não sei o que, aqui não tem não sei o que lá. Eles não são presos numa vila, mas eles conhecem a região. E o Shanidar 1, fofucho, ele foi cuidado pelos amiguinhos. Então, só isso já demonstra a fofura, a empatia e o amor dos Neandertais. E o complexo, tudo isso que eu acabei de falar. Então, assim, apesar de a ideia que eles foram enterrados numa cama de flores não seja completamente plausível e provável, não significa que os Neandertais eram brutos e horríveis. É isso. Espero que esse vídeo não tenha sido muito longo. Quer dizer, muito chato, porque longo ele tá. Um beijo a todos, me desejem sorte fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Eu não gostei de ter uma colher como gesticulação. Eu prefiro uma coisa mais longa. Enfim, o próximo vídeo vai ter uma coisa de gesticular um pouco mais interativo pra eu me sentir mais que nem um mago. Adeus.